Você gerencia os riscos no seu trabalho, mas mesmo assim continua sempre sendo pego de surpresa por eventos inesperados. Eu sou Simone Mendonça, gerente de projetos há mais de 20 anos. Eu sou apaixonada por desafios e por ajudar pessoas a serem melhores profissionais. Você segue direitinho toda a fórmula da literatura sobre gerenciamento de riscos. Mas mesmo assim, se vê toda hora tendo de resolver problemas que poderiam ter sido evitados com ações preventivas. Seu projeto é uma verdadeira plantação de abacaxis, desafiando a sua resiliência e, o que é pior, tirando a sua tranquilidade e paz na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Acredite em mim, eu já passei por essa situação muitas vezes, até compreender o que eu estava fazendo de errado. Então, um dia eu estava envolvida na construção de um prédio residencial. O meu sócio era um engenheiro super experiente, muito renomado e cheio de ideias inovadoras. A gente definiu o projeto, detalhou tudo, estávamos prontos para começar a obra. Aí o meu sócio, cheio de ideias, resolveu inovar no subsolo, logo no subsolo. E aí ele apresentou uma solução de escavar o subsolo no mesmo momento que a gente levantava o prédio. Ele fez toda a estratégia, apresentou para mim, para os outros sócios, todo mundo concordou, aprovamos e iniciamos os trabalhos. E foi aí que tudo começou a dar errado. O trabalho da escavação era quase que manual. Não andava no ritmo esperado. O volume de terra era altíssimo e as máquinas não podiam entrar debaixo. O serviço começou a comprometer outras fases da obra, atrasando mais ainda a entrega. A impermeabilização foi feita às pressas e apresentou problemas mesmo antes da entrega do prédio. Soluções de impermeabilização tiveram de ser dadas depois da obra pronta. O resultado? O custo do empreendimento triplicou. Eu acho que esse foi o maior fracasso da minha carreira. Foi tão marcante que ele, junto com outros problemas, me levou para um burnout, uma grande depressão também. Sempre que tentamos fazer algo pela primeira vez, temos que ter muito cuidado para a gente não cair num excesso de otimismo. Que maravilha, que ideia espetacular! Esse otimismo nos faz ver os riscos de uma forma irreal e passamos a perder o controle da situação. O problema que me afetou, ele é muito mais comum do que a gente pensa. A literatura e os outros cursos de certificação nos fornecem ferramentas de como gerenciar riscos. Mas quando você está no buraco negro de um projeto fracassado ou a caminho do fracasso, você não consegue ter a clareza do que fazer e segue apagando incêndio atrás de incêndio, sem mitigar riscos que podem ser evitados. De nada adianta esse monte de sigla de certificações que as pessoas adoram colocar no perfil de LinkedIn. Quando a desgraça está batendo na sua porta, só Deus que salva. O autor do livro Cisne Negro, Nassim Taleb, diz que não vivemos no mundo para o qual os livros convencionais de gestão de riscos nos preparam. Ele afirma que, por exemplo, nenhum modelo de risco previu o impacto da crise econômica de 2008 e a duração das suas consequências. Bom, se o governo e as maiores instituições financeiras do mundo erraram na gestão de riscos, eu me sinto até confortável em compartilhar essa minha história triste desse prédio residencial. Mas casos como o meu, e sem querer comparar, mas já comparando e colocando aqui tudo no mesmo saco, histórias como a minha, a da crise financeira de 2008 e mais recentemente da pandemia do Covid-19, nos ajudam a aprender e a rever a forma como nós gerimos os riscos na vida real, sob a pressão e o calor do momento. É muito fácil olhar para trás e ver os nossos erros. Engenheiro de obra pronta é o que eu chamo. Mas vamos nos colocar no passado e rever as situações em que tínhamos de tomar decisões. Especialistas que estudam casos em várias empresas e indústrias apontam alguns erros clássicos que resistem nos meios corporativos, sendo realizados e feitos por executivos de altos cargos e que eu e você podemos estar cometendo também. Eles mostram pelo menos 4 atitudes que são descritas nessa situação e que vêm assombrando pessoas e empresas. O primeiro erro comum é superestimar a precisão das previsões.
As pessoas tendem a confiar demasiadamente nas previsões e projeções, sem fazerem uma análise crítica. Se tiver, então, um selo de uma universidade, pesquisa de Harvard, instituição de nome, então esquece, já virou verdade absoluta. Um exemplo que toda hora está na mídia é o caso de devoluções de concessões de aeroportos para o governo. O que acontece? O governo, na euforia da economia por volta dos anos de 2009 e 2010, superestimou a quantidade de passageiros que estariam usando os aeroportos brasileiros nos anos futuros. Com a recessão que atingiu o país por volta do ano de 2012, o cenário mudou e essas previsões se tornaram muito, mas muito erradas. Os executivos das empresas que adquiriram essas concessões confiaram cegamente nas previsões feitas, que se demonstraram irreais poucos anos depois. Quer um exemplo um pouco mais próximo da nossa realidade? Quantas iogurterias vocês viram abrir num piscar de olhos assim, na sua cidade, por volta dos anos 2000? E quantas existem hoje? Os empreendedores que abriram as franquias no rastro dos pioneiros do mercado acreditavam que iam fazer exatamente o mesmo sucesso, vender exatamente a mesma quantidade de iogurte. Só que, como ele, outros também acharam a mesma coisa. Todos achavam que iam vender muito iogurte. Só que a moda passou, a clientela aumentou e a concorrência... Só que a moda passou, a clientela diminuiu e a concorrência aumentou. Foi exatamente o que aconteceu comigo na construção do prédio. Eu e meus sócios não questionamos os dados que aquele engenheiro tão experiente nos ofereceu. A gente acreditou cegamente nele. E isso nos levou a muitos problemas depois. Nós não questionamos realmente se aqueles cálculos estavam corretos, se aquela produtividade estava correta. Então, reveja com muito cuidado as previsões que lhe são passadas de lucros e benefícios. Não acredite nelas cegamente. Reflita, estude casos semelhantes e tire suas próprias conclusões. O segundo erro mais comum é subestimar a extensão de um risco. Nós temos uma tendência em subestimar as incertezas inerentes a sistemas complexos, gerando uma falsa sensação de segurança. Quer um caso? Blockbuster. Quem aqui não era nascido nos anos 90 não sabe. Mas no período pré-histórico, as pessoas entravam em lojas físicas e alugavam fitas cassetes para ir assistir em casa. E, pasmem, a gente tinha que ir nessa mesma loja física, devolver a fita e tinha que ser rebobinada. Rebobinar quer dizer voltar até o começo. Quando a internet começa a ficar mais popular, surge a Netflix. Não a Netflix que a gente conhece hoje, do serviço de streaming que todo mundo tem assinatura em casa, mas uma Netflix onde você, pela internet, alugava online um DVD e por correio esse DVD chegava na sua casa. Bom, o DVD também é outra peça do museu. Depois das fitas cassete surgiram os DVDs que a gente botava no aparelho de DVD e assistia o filme na TV. Bom, a Netflix conseguiu bastante assinantes, mas mesmo assim ela ainda fechava o ano no negativo de 50 milhões de dólares. Bom, então eles chegam para a Blockbuster e falam assim, vamos fazer uma parceria? Vocês compram a nossa dívida, continuam com o serviço de vocês de aluguel de fitas cassetes na loja física e nós vamos administrar o nosso negócio online de aluguel de DVD. Bom, como a Blockbuster já estava há 10 anos no mercado, ela tinha um negócio super sólido. E ela não quis saber da Netflix. Ela totalmente ignorou os riscos de que a internet poderia dar para ela. Bom, o final dessa história, não preciso nem dizer o que é, né? A maioria de vocês que podem estar me assistindo agora nem sabe o que é a Blockbuster e todos, eu garanto, têm a assinatura da Netflix hoje. Tem uma história que eu sempre conto. Lá no aeroporto do Galeão, uma das coisas que a gente faz, que eu não trabalho mais lá, né? Mas uma coisa que o pessoal faz para afastar as aves é ter um gavião, que ele caça as aves menores, e aí elas se afastam da área das aeronaves. E uma vez, umas aves menores se juntaram e mataram um gavião. Esse é exatamente o terceiro erro comum.
que é deixar de reconhecer a agregação de riscos menores e médios. O que acontece? Aqueles riscos grandes, a gente vê logo e a gente entende de imediato quais são os impactos que eles vão ter nos nossos projetos. Mas com a atribulação do dia a dia, a gente acaba deixando esses riscos pequenos e médios de lado. Só que eles podem se juntar, virar uma bola de neve e no final terem o mesmo efeito ou até maior do que um risco grande. Isso foi mais ou menos o que aconteceu comigo lá na construção do prédio. Uma combinação de pequenos e médios riscos foram se juntando, se agregando, até que viraram um tsunami, carregando literalmente para o buraco um empreendimento que tinha tudo para ser um sucesso. Então fique muito atento. Não deixe que seus riscos pequenos e médios se juntem contra você. E por último, porém não menos importante, é o hábito de ignorar o papel de eventos de baixa probabilidade. Tomadores de decisão frequentemente negligenciam o impacto potencial de eventos raros, porém significativos, levando a uma subestimação dos riscos que esses eventos podem causar. Os eventos raros são os chamados cisnes negros. Um exemplo disso foi o que aconteceu com a ciclovia que ligava os bairros do Leblon e São Conrado, no Rio de Janeiro. A ciclovia passaria do lado de um viaduto existente e ficaria voltada para o mar. A chamada ciclovia Tim Maia sofreu um trágico acidente em abril de 2016. Uma parte da ciclovia desabou após ser atingida por uma forte onda durante uma ressaca no mar. O desabamento, infelizmente, resultou na morte de 2 pessoas, que foram arrastadas para o mar pela queda da estrutura. As investigações apontaram para uma série de erros de projetos, e um desses erros foi de não incluir no cálculo estrutural da ciclovia o impacto de uma ressaca que aconteceria a cada 100 anos. E assim manda a boa prática de engenharia, que essas ressacas sejam sim consideradas para os cálculos das estruturas. Ignorar esses eventos raros com efeitos significativos é ficar completamente desprevenido caso eles ocorram. Mas é difícil se prevenir, porque o custo normalmente para a prevenção desses eventos é muito alto. Muitas vezes inviabiliza um projeto. Se proteger com custo altíssimo por uma coisa que pode nunca acontecer. Mas, mesmo assim, a literatura ela dá direcionamento de como se proteger. Ela recomenda uma postura resiliente, flexível e infrangível para conseguir lidar com esse tipo de evento. É importante que a gente reconheça a incerteza inerente do nosso mundo. E assim, a gente buscar ter projetos e organizações que sejam capazes de resistir e prosperar mesmo diante dos cisnes negros. Compreender a gestão de riscos, além dos seus processos, é fundamental para o seu sucesso. As empresas elas operam em um mundo complexo e interconectado. É muito importante ter a compreensão completa dos riscos potenciais e das estratégias de gestão de risco que estamos praticando. As consequências de não se atentar para as falhas mais comuns de gestão de risco, que eu acabei de mencionar nesse vídeo, podem acabar em numerosos fracassos empresariais. Para evitar esses erros tão comuns na gestão de risco, as empresas e os indivíduos devem ter uma abordagem proativa, revendo seus processos, e isso inclui realizar uma frequente sessão de lições aprendidas para identificar onde está o ponto fraco do seu processo de gestão de riscos. Será que você e a sua empresa estão falhando em avaliar as informações fornecidas? Será que estão subestimando a capacidade de estrago de um risco? Ou ignorando tanto os riscos pequenos quanto aqueles de baixa probabilidade de acontecer? A gestão eficaz de riscos é essencial para o sucesso do longo prazo, de qualquer negócio e, por consequência, da sua carreira. Quando uma empresa falha, seus colaboradores também carregam o mesmo estigma. No entanto,
Esses erros, que podem minar até mesmo as estratégias de gestão de riscos mais robustas, podem ser evitados quando empresa e colaboradores priorizam o planejamento adequado, avaliam como mitigar os riscos e atualizam regularmente as estratégias de gestão de riscos. As empresas podem se proteger melhor contra possíveis danos e se posicionar melhor no longo prazo também. Quando você, como indivíduo, adota uma abordagem abrangente e proativa para a gestão de riscos, você também consegue mitigar riscos potenciais, aproveitar oportunidades e se posicionar para um sucesso mais sustentável em um ambiente de constantes mudanças.